Olá, pessoal, bem-vindos aos Espertos. Você está entrando no programa onde o mundo não é dos espertos, é dos despertos. Então, vem com a gente, porque hoje estamos aqui com Maria Cepeda, a autora da trilogia O Sol Negro, e ela vai abordar conosco aqui vários assuntos, porque temos muitas perguntas. A Peredinha aí, ó, saiu fora e deixou a gente na mão, né, mano? Pô, é cara de pau, né? Deixou pra gente a batata quente aí. Mas a gente pega ela na próxima. Mas ela é assim com os X também, né, Maria? Você sabe que ela é assim com o Fundo das Estrelas. E, Maria, eu tenho vários internautas aqui que estão entrando aqui fazendo perguntas. Tá. Então, hoje, como a Peredinha não vai poder participar com a gente, que ela diz ela que está no compromisso cósmico. Quero ver, né? Quero ver. Eu vou perdoar você, meu Peredinha, mas a gente vai falar com a Pereda agora, que está conosco aqui na Terra. Porque a Joyce Badil, de Recife, ela gostaria de saber se há realmente poder na magia e como funciona pelo ponto de vista da ciência. E também qual é a real história sobre os deuses hindus, né, como Ganesha, Shiva. Ela diz que tem muito respeito, mas tem também muitas dúvidas com esses deuses hindus, né? Ela gostaria de ter um conhecimento mais racional sobre eles, se é que ela pode expressar assim. A gente chamar a Peredinha Merlin aí. Peredinha Merlin tinha que aparecer aqui. A gente vai chamar ela no próximo programa. Trazendo aqui. Tem duas perguntas aí. A primeira, ela não é curta, a segunda, então seria muito longa. Então eu acho que a segunda seria a melhor coisa. Sugiro que busquem no meu canal, no O Sol Negro 11, um vídeo que se chama A Divindade que Habita em Você. Nesse vídeo eu explico a história mítica, da onde saiu a questão mítica do Deus que se despedaça, né? E dele saem outras divindades e até seus filhos, né? Isso nada mais, nada é do que uma visualização de como o universo foi criado. Então vamos ao nível físico, a física, da astrofísica. As supernovas se despedaçam, as estrelas supernovas se despedaçam. Então lá, o Big Bang aconteceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. 100 milhões de anos depois que o Big Bang ocorreu, surgiram as primeiras estrelas. E depois disso, essas estrelas, ao longo de sua vida, se tornaram supernovas, quando envelheceram e explodiram. A partir desse momento em que as estrelas explodem e se tornam supernovas, essas usinas nucleares que são as estrelas, se despedaçaram e nos deram o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e todos os minerais e substâncias, até como é o caso do carbono, orgânica principal, que constitui os nossos corpos. Então, o Deus que se despedaça dentro da astrofísica tem uma lógica dentro das supernovas, né? Mas dentro da mitologia clássica hindu, né, Brahma, das coxas de Brahma, da cabeça de Brahma, de dentro de Brahma saem pedaços que saem semideuses. O que acontece é a visão sempre, não só no hinduísmo, mas em outras religiões e, digamos, civilizações, do Deus da criação original, a fonte da qual tudo surge, que é o Uno. Esse Uno gera os seus filhos em vários níveis de realidade. Então, esse Uno contém todas as propriedades, né? Ele contém o todo. E cada um dos seus filhos, semideuses ou deuses, é uma dessas propriedades. Então, o que brota dessas divindades superiores são as divindades específicas. Então, o Deus, aquele que é o todo, em todas as religiões, é o Uno, né? Ele está unificado, ele é aquele que tudo sabe, aquele que tudo é. Dele brotam semideuses, né? Que é o Deus da abundância, o Deus digamos, dos raios, o Deus do mar, o Deus da beleza, a deusa da beleza, a deusa do amor, e por aí vai. Então, esses fracionamentos
nas divindades, mas ainda sendo divindades, que depois geram seus filhos, semideuses, com menos qualidades do que a divindade já seccionada da divindade principal, mostra a realidade na qual nós estamos a nível de consciência. A nossa consciência é segmentada, nós somos uma fração do todo maior. Nós somos uma divindade, mas que se lembra de só uma parte daquilo que nós realmente somos, mas conectados ao todo, que é o que tudo sabe, holograficamente, nós também somos esse todo. Então essa visão desses deuses com muitos braços e muitas cabeças, que são às vezes feios, simplesmente relembra a multidimensionalidade. Então Shiva, na Nataraja, é a dança das esferas, é a dança do cosmos, né? É a dança das estrelas, das constelações, é os ciclos de tudo, porque no universo, então, na fisicalidade, tudo tem ciclos e tudo vai na espiral da dança, né? Então Shiva Nataraja, com esses seus vários braços, ele simplesmente mostra que através dessa dança divina, a nossa multidimensionalidade se expressa em várias camadas de realidade, em várias densidades diferentes, mas onde nós somos todos um. Está na Bíblia. Então, por que ver Shiva como algo feio, se na Bíblia você tem os querubins, por exemplo, de Ezequiel, né, que é um ser com várias cabeças, cada cabeça de um bicho. Então, assim, se os querubins de Ezequiel eram zoomórficos, metamórficos, com várias cabeças, porque esses são bonitinhos, e o Shiva Nataraja, exemplo, que tem vários braços, é feio, né? E sendo que a representação é uma coisa só, é a multidimensionalidade do ser, né? Agora me perdi, a primeira pergunta dela, essa era a segunda, qual que era a primeira? Perguntou duas coisas ao mesmo tempo. Ela perguntou assim, você é realmente poder da magia e como funciona pelo ponto de vista da ciência? Tá. Então vamos a essa pergunta agora, que são duas perguntas bem distintas, né? Então a primeira pergunta da questão da magia, a magia é uma questão de lidar com a energia que existe em volta de nós. É saber que foco cria a realidade. Cientificamente falando, nada existe do lado de fora. Tudo ocorre na sua consciência. Então, você projeta para fora, isso é neurociência, tá? Tudo está dentro da sua consciência, aqui dentro do seu cérebro. Você projeta para fora uma coisa criada em sua mente e recebe de volta inputs energéticos, que são interpretados como a realidade que você vê através dos 5 órgãos sensoriais. O que os magos faziam? Os magos usavam aquilo que se chama o poder de crer, através de algo que é um processo, que é esse processo que para eles funciona, porque eles acreditam nele, criam um processo que lhes dá a crença de que através dele, a divindade que habita nele, o seu poder celestial, mágico, como queira interpretar, se manifestará. Então, o mago, através do foco, consciência de ser possível e de um conhecimento ao qual ele acredita o seu poder pessoal, exercendo esse procedimento, ele é capaz de tornar-se o meio. Ele movimenta terra, fogo, água e ar, achando que aquela realidade existe, que aqueles elementos existem, então ele se torna os elementos para poder manipulá-los. Olha que interessante, hein? Isso é física pura, né? Então, a magia nada mais é do que o que hoje se chama de física quântica, aplicada à consciência que escolhe aquilo que ela quer ver, e a um centro de créditos poderoso que sabe que é possível através de um esforço. Porque o mago chegou onde chegou, seja ele branco ou negro, bom ou mal, pelo esforço, porque ele se dedicou, ele se, digamos, treinou, não é só habilidade, é treinamento. Então, tudo aquilo que você se esforça e você cria musculaturas e aplica o seu centro de créditos, assim será, né? Nós somos magos, nós mudamos de realidade paralela em realidade
paralela milhares de vezes por segundo, inconscientemente. O que o mago faz é usar a consciência e o credo de saber que é possível. Muito legal a explicação, né? Uau! Bem, Maria, mas estamos aqui com a Tânia Gonçalves, e a Tânia pergunta o seguinte: existem muitas verdades. Então eu te pergunto, como eu posso saber o que é verdade ou não? Primeira pergunta. Muitas mensagens de mestres, de anjos, de arcanjos, de ETs, e ainda tal teoria da conspiração, né? Que várias pessoas dos Estados Unidos aí denunciam. Dizem para sentir com o coração, para saber o que é verdade ou não. Mas como é que a gente pode fazer isso? É uma ótima pergunta. Olha. Tânia, excelente pergunta. Acho que todo mundo se pergunta isso. A primeira questão é assim: na realidade onde nós estamos, informação e conhecimento é fundamental. Se você não tem conhecimento e informação e vive só naquilo que a mídia e os livros clássicos, acadêmicos, te dão como verdade universal, você realmente não vai conhecer a verdade. Mas se você se dedica com um coração puro e verdadeiro, se dedica a encontrar sem querer qualificar, sem querer dizer esta está certa ou esta está errada, se você aprender a se colocar na neutralidade como um cientista. Quando um cientista é bom? Quando ele é neutro. Ele é neutro e observa. Ele simplesmente vê as coisas acontecendo e entende o processo sem dar a ele um significado que não seja aquele exato que se manifesta à sua frente, sem querer mudar as coisas à força, né? Sem colocar um centro de créditos, porque um cientista que põe um centro de créditos envolvidos em uma avaliação, ele então é um religioso, ele não é um cientista. Então, na vida, nós temos que ser cientistas. Só que o cientista tem que ter muita informação. E ao ter uma bagagem grande, você começa a ver que se você for neutra, você começa a entender o que é certo e o que é errado, o que faz sentido, como ligar as coisas. E aí você entende aquilo que te falaram aí, que a realidade está no seu coração, porque ela é aquela que servir para você. Você vai estar o tempo todo passando em realidades paralelas, milhares de vezes por segundo. E quanto mais você for neutro e mais buscar, na verdade, aquele significado maior que tem através de tudo, até da adversidade, você vai compreender mais e mais o que é essa verdade. Ela só existe no não julgamento. Então, se você julga o tempo todo, você não encontra a verdade. Você está qualificando, colocando o seu centro de créditos. A verdade é desprovida de créditos. A verdade, ela é desprovida de padrões. A verdade, ela é o que ela é. E para você encontrá-la, seja neutro, caminhe no caminho e adicione informação sem que você a julgue. Aí você vai entender nesse processo o que eu estou falando, mas só assim você vai entender. A verdade é sempre soberana, né, pessoal? Quem procura, acha. Mas eu estou com a Nádia também, Guerreiro Sanji, aqui, ela que é do bairro Osasco, aqui de São Paulo, e ela pergunta o seguinte, Maria: qual a função, o propósito, a missão das almas gêmeas na ascensão, evolução e elevação dimensional? E qual é o papel desses seres nesse preciso momento? Por que estão a ser guiados? Ela está fazendo 4 perguntas. Qual a influência que tem sobre o coletivo? Gostava muito de saber a sua opinião sobre esse assunto. Ela está pedindo uma palestra aqui, né? Então só dá para fazer uma coisa, desmistificar. A questão da alma gêmea é assim, você tem muitas almas gêmeas. Né? A alma gêmea é aquilo que você tem ligado ao seu imediato eu superior, que é o seu intermediário com aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. Existe o intermediário e existem níveis intermediários do intermediário. Então, na interdimensionalidade, as almas vão se fracionando. Então, você tem almas coletivas, que se dividem em almas
mais fracionadas, até a alma separada que está aqui, que é você, né? A alma separada. Essa alma separada estava ligada a uma alma acima que separou-se em várias outras. Todas essas outras ligadas a seu imediato superior são suas almas gêmeas, né? Então, durante a sua vida, você vai ter a chance, talvez sim, talvez não, nesta personificação isolada, de encontrar alguma alma gêmea. Essa alma gêmea não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com os outros. Ela tem a ver com você, com o seu desenvolvimento pessoal. Porque quando você encontra alguém que é sua família de fato, né? Falando a nível de alma, é muito mais importante até do que a família do DNA. Que essa família, a nível de alma, ela é uma família que tem uma ressonância enorme com você. Quando se encontram, as pessoas falam assim, eu te conheço de algum lugar. Isso aconteceu comigo, Maria perdeu. A Cris colocou o dedo no nariz, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, daqui não, né? Mas nunca se sabe. Porque, assim, são pessoas que têm grande ressonância, embora cada um tipo de vida diferente, com padrões diferentes, opiniões diferentes, experiências diferentes, decisões diferentes, mas existe uma grande ressonância entre elas, e quando elas se encontram, sim, geralmente elas têm grandes coisas a fazer, porque você tem um efeito de sinergia quântica que surge pelo encontro dessas pessoas. É um encontro quântico que sinergicamente, né, aquela história de 1 mais 1 não é 2, é 3 na sinergia. Então, quanto mais essas almas gêmeas da mesma origem de alma superior vão se encontrando, mais elas potencializam sinergicamente, a coisa fica exponencial, mais elas podem fazer. Aí faz sentido o que você falou, o que elas têm que fazer pelo mundo. Mas veja bem, na verdade, cada um tem que fazer por si mesmo. Porque se nós colocarmos o oxigênio no nosso nariz, numa descompressão, num avião que está para cair, né? Nós temos que colocar primeiro o oxigênio na gente, salvar-nos para poder salvar quem está do lado. Então, nossa principal obrigação nessas encadernações, que nem eu brinco, né? Como escritora, eu falo que são encadernações, a gente adquire capas de livros, né? É cuidar de nós mesmos, é sermos melhores e abrir-nos por ressonância e permitir que a sincronicidade manifeste a presença dessas pessoas que são realmente da nossa alma superior e que quando se encontram potencializam e desprendem um grande nível de energia. Mas se elas fazem o trabalho delas, no caminho delas pessoal, elas vão estar influenciando energeticamente todos os que estão à sua volta, sem a intenção disso. A gente não tem que ter intenção de mudar o outro. Aliás, você não deve nunca querer mudar o outro, né? É uma coisa assim, você tem que permitir que o outro seja ele, porque a experiência dele é única. Então, você tem que ser você. Quando você é você em alto nível de frequência, você gera uma onda que aqueles que forem ressonantes se unirão. E farão o quê? Criarão uma onda ainda maior que aqueles que forem ressonantes se unirão. Sem intenção, sem propósito, a não ser o propósito de sermos aquilo que realmente somos. Essa é a sua obrigação. Não é nenhuma e não tem nenhuma obrigação de carregar a cruz dos outros. Você tem que trabalhar o seu. E o outro, às vezes, tem que carregar uma cruz porque é a experiência dele. Então, quando você é o que você é, você influencia e só essa onda, como se diz em inglês, shockwave, né? Só essa onda bate no outro e já pode ser o suficiente para que ele se erga, sem que você vá lá e o puxe, no momento onde talvez ele não deva ser puxado, porque ele está aprendendo, né? É verdade. Isso eu chamo de duplas evolutivas que estão no planeta, fazendo esse tipo de trabalho e, às vezes, né, não precisam estar ligados emocionalmente. Porque, quando se fala de alma gêmea também, né, Maria? As pessoas sempre associam isso ao amor, homem, mulher, etc. Não é bem isso, não, hein? Ô, Maria, mas estou com a Patrícia Ferreira Christoph. Ela pergunta o seguinte:
A lei do karma ainda existe para todos ou já temos humanos libertos? Aham. É mais ou menos aquilo que eu respondi. Essa vai ser a última resposta. Eu sei que tem mais aí, mas a gente vai ter que encerrar por causa do tempo do programa. E é mais ou menos aquilo que eu já falei a respeito da lei do karma, né? Essa questão que é as múltiplas possibilidades todas ocorrendo ao mesmo tempo, que é a balança de Maat. Qualquer efeito causado aqui terá um equilíbrio do outro lado. Então, quanto mais a pessoa for escolhendo o caminho certo, mais ela vai compactando em direção à fonte e ela vai se elevar. Alguns chamam isso de ascensão, religiosamente. Eu chamo isso de processo de integração de todas as partes num processo de elevação. É muito mais simples do que falar outros termos religiosos. Então, o karma é mais bem, eu entendo assim, como algo autoimposto. Quanto mais consciência você tem, mais você se impõe, digamos, um retorno daquilo que você sabe que você fez errado. Então, o autoimposto é assim, quando a pessoa já adquire um nível de consciência, qualquer coisa que ela faça de errado, ela sabe que ela está fazendo errado. O impacto do retorno é muito mais poderoso do que aquele que acha que tem todo o direito de fazer errado, que ele está errado. Por isso que ele fala assim, pô, passou a vida inteira, o cara é um cara, fez tudo que é de mal, morreu, rico, maravilhoso, e ninguém, não aconteceu nada com ele. E o coitado ali que tem uma consciência danada porque fez isso, né? Tomando no meio da testa e etc. Não precisa se preocupar que a realidade não é só essa, ela é multidimensional, vai haver a balança de Maat ou aqui ou fora. Só que quando você adquire a consciência, o nível de responsabilidade é muito maior. Se você não quer ser responsável, então viva como um zumbi. Porque o estado de estar desperto e responsável fará com que você tenha imediatamente a resposta daquilo que você faz. Todos os seus atos geram imediata resposta, que é a sincronicidade na qual você se coloca, nesse nível de energia, nesse nível de frequência, nesse nível de consciência. Por isso que é necessário ser responsável, mais do que nunca, no nível de ética suprema, quanto mais você sobe em consciência, porque você vai tomar mais na cabeça. Portanto, se você não quer ficar tomando mais na cabeça, ou você se torna consciente, eleva sua consciência e faz o caminho do certo, ou então você vive que nem um zumbi, e acha que está tudo errado e dizendo que a culpa é sempre dos outros. Culpa os outros. Quando, na verdade, a única pessoa que você deve culpar é a você mesmo. Porque você está criando a sua realidade o tempo todo. É você. É você. Por mais que você talvez não goste de ouvir isso. Pois é, então, se você não tem comprometimento com a sua vida, quem vai ter, né? A realidade é consciência. Se você busca consciência, você está ciente de quem você é. Porque o que eu vejo também, Maria, as pessoas querem ser tudo, menos elas mesmas, entendeu? Exato. Muito bem. E quanto mais brilhante seria a pessoa ser ela mesma, né? A grande realização do ser humano é buscar ser si mesmo. E olha, meu ponto de vista, a grande missão do ser humano é ser feliz na Terra. Porque a gente se impõe muito essas questões por falta de maturidade consciencial. Né? É isso. De acreditar que tem que sofrer, que tem que pagar. Né? Nós acreditamos, até porque as próprias religiões veio condicionando a humanidade a essas crenças irracionais. Exato. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que a Maria também concorda, né, Maria? Algumas religiões, né? Então, tem todas, né? Algumas religiões fazem isso por manipular, dizer que o homem é um coitadinho, que vive ali isolado, que é um penitente, é um pecador, e isso transforma ele num submisso e é fácil de manipular. Então, eu gosto de conceitos filosóficos, esotéricos e até religiosos que levam para o autodespertar, como é o caso de uma gnose primordial original, né? Mas nós vamos ter que encerrar, Cris, estava muito bom, mas já passamos até do tempo. Já pulamos até muito tempo, tá como esse cumprido. E a Peredinha nada de voltar, ela foi... Nós vamos pegar a Peredinha, no próximo programa ela vai ter que ficar. Tá? Nós estamos aguardando a Peredinha aqui conosco
e trazendo novidades para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. É um programa bem humorado, divertido, porque é assim que a gente aprende fácil. Sim. Com bom humor, com alegria, né, Maria? É isso aí, Maria, vamos nessa. Eu só tenho que dizer gratidão. Eu que agradeço, eu que agradeço. Aos nossos 3 milhões de internautas. Gratidão. Muito bem. O mundo, pessoal, aqui é dos despertos. É a nossa função. É isso aí. É essa. Gratidão, Maria. Honra enorme estar contigo. A honra é minha. Um beijo para todo mundo aí. Um beijo, Cris. Beijo, pessoal. Até o próximo programa Desperto. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau, tchau.